Voltamos agora a transmitir o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogos sobre a Democracia, uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu ainda estou impactada com as notícias, então deixa eu respirar aqui. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, Marinéia, Lara, a toda a EGE, estou vendo aqui João, doutor Ronan, meus colegas que participaram comigo aí da comissão científica desse evento. Dizer que é um prazer imenso, mais uma vez, participar do Combradep, né, que já está aí se despontando como esse evento que traz muitos debates. O TRE de Minas tem tido tem nos dado essa alegria de trazer, desde o 3º turno e todos os eventos que tem trazido, um alto nível de debates, e isso tem nós que somos de Minas, temos ficado muito orgulhosos dessa atuação do TRE, da EGE do TRE de Minas. Eu não poderia deixar de dizer a respeito desse selo, que é o selo da Abradep, 50%. Eu, Maria Cláudia e Ana Márcia também fazem parte da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E esse selo quer dizer que este evento é um evento paritário, 50% homens, 50% mulheres. É uma pauta que nós temos, sabe, doutor, trabalhado muito. Eu e Maria Cláudia fizemos parte da comissão que discutiu esse selo, apanhamos muito e foi muito difícil. E hoje é uma alegria muito grande que o evento que o TRE Minas faz é paritário. Então, eu não poderia deixar de ressaltar isso. Bem... Bem, o senhor está cumprindo a cota de 30% dos homens. Bem, é um prazer muito grande ouvi-los falar. Maria Cláudia já tinha ouvido mais de uma vez, e sempre me traz 1000 indagações. Doutor Alexandre também, eu tenho 1000 perguntas. Eu vou começar pelo doutor Alexandre, né? Ou Maria Cláudia, se você me permite. Eu tenho várias dúvidas, e algumas dúvidas são minhas mesmo. E eu vou aproveitar, já que eu sou debatedora, para tirar as minhas dúvidas, porque eu estou aterrorizada. Eu estive semana passada no Pará, em Belém, e o doutor Rafael Morgental, do Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte: você deixa o seu celular ligado, o seu celular, a câmera pode ser acessada, o áudio pode ser acessado. O que você fala pode gerar o algoritmo, depois vão ficar te mandando coisa. Falei, não, gente, isso é paranoia. Está igual meu marido, que fica assistindo Black Mirror e depois fica me enchendo de paranoia. Doutor, é assim mesmo? Fake news ou não, né? Isso é assim? É nesse nível? Eu preciso, por exemplo, na hora que eu for para o quarto, deixar o telefone lá na sala? É uma preocupação mesmo. Mas é por aí. Não sei se vocês lembram daquele jogo, claro que lembram, do Pokémon GO, né? Hoje, o Google ele mapeia a Terra inteira, praticamente, mas tinha uma dificuldade de entrar dentro das casas. Então, não sei se a Nintendo, que é a empresa japonesa, ela tem, de fato, algum envolvimento nisso, se procede, se não procede, se é teoria da conspiração. Mas todo jogo de Pokémon GO, os primeiros bichinhos, né, que apareciam, eram dentro das casas da gente. E você saía com sua câmera lá, né, ligada, e ele está captando tudo. Aliás, com a nossa permissão, porque nós assinamos os termos e as condições do aplicativo. Então, de fato, isso existe. Mesmo que seu celular esteja desligado, eles são capazes de verificar por onde você andou, né, onde você está, a distância que você está, mesmo com ele desligado. Não sei... Perguntem que eles... Exatamente, ele sabe, com certeza ele sabe. Eu só gostaria de fazer um registro, antes de terminar, que eu tinha me comprometido com o meu grupo de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa da Universidade Católica de Pernambuco, desde 2008, no CNPq, chamado Logos. E eu sou um dos líderes do grupo. Nós temos professores de Direito e da área da Ciência da Computação, inclusive com o UFPE, que é um programa que tem nota 7 na CAPES. Então, quem tiver qualquer interesse, quiser participar com a gente, qualquer debate, é só acessar na internet logos.org.br, que vocês vão nos encontrar, né, nos nossos debates a respeito. Tá? Mas é isso mesmo.
Uma pergunta só, realmente é uma preocupação. Mas, então, entrando na seara eleitoral, a nossa preocupação em relação ao poder dos algoritmos de realmente desequilibrar uma eleição. Porque o Facebook, por exemplo, ele faz... não aparece tudo que os seus amigos e seguidores postam na sua timeline. Existe um algoritmo ali que apresenta para você dentro daquele perfil que o Facebook faz de você, não é isso? Existe alguma coisa que nos resguarde de haver uma manipulação política para que haja, por exemplo, assim, uma apresentação na minha timeline de determinadas, por exemplo, na época da propaganda eleitoral, de apenas alguma vertente política ou alguma coisa nesse sentido? O que tem sido feito e como a gente vai conseguir coibir essa questão no Brasil? Existe um compromisso. No encontro de Cuiabá, os advogados do Facebook, da Google, Twitter, e bem recentemente, está para sair até uma regulamentação internacional que deve vir do Canadá a respeito disso, mas, sobretudo, por conta da eleição norte-americana. Não é? Vocês terem uma ideia, né? A maioria das notícias falsas veiculadas contra Hillary vieram da Macedônia e eram feitas por jovens, e esses jovens, a principal razão que os movia para que eles fizessem isso aí era dinheiro, né? Porque os eleitores do Trump, eles impulsionavam, compartilhavam mais do que os da Hillary. Agora, existe alguma pesquisa que dê concretamente, que diga que isso influenciou decisivamente nas eleições? Não existe. Não existe. Né? E também nós não temos a garantia de que não ocorrerá no Brasil. Não temos essa garantia. É possível. Você quer saber, tecnicamente é possível de ser feito isso? É possível. Se quiserem manipular, vão manipular. Né? Nós dificilmente descobriremos, e quando descobrirmos, né, o dano já foi feito. Então, como eu estava falando, nós não temos a possibilidade no Brasil, e ainda bem que não temos, de usar uma tutela inibitória, proibitiva, porque, a priori, estou falando a priori, não é? Porque isso representaria uma censura prévia, né? Que é proibida tanto pela Constituição quanto pela lei do Marco Civil da Internet. Agora eu vou passar uma pergunta para você, Maria Cláudia. Bem, e aí a questão do abuso de poder religioso e também a questão indígena. Eu acho que as duas questões são muito interessantes, né? A lei, ela fala, e aí para os estudantes esclarecerem, para ficar mais tranquilo para vocês, o que a lei fala? O artigo 22 da Lei Complementar 64. Qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Obedecido, seguinte rito. Aí vem o rito. Então, a lei fala em abuso de poder econômico, em abuso de poder de autoridade e de utilização indevida de meios de comunicação. Normalmente, sempre havia se entendido que esse poder de autoridade é o abuso de poder político. Essa autoridade é uma autoridade administrativa. Essa sempre foi a interpretação, até porque a Lei 9.504, que é a lei que regula as eleições, ela traz lá no artigo 73 as condutas vedadas aos agentes políticos, né, no período eleitoral, e não existe nenhuma outra, como você bem colocou na sua palestra, não existe nenhuma outra proibição a respeito de, e nem poderia haver, de acordo com a Constituição, alguma limitação a respeito de culto religioso. Então, essa questão do poder de autoridade agora tem sido interpretado que essa autoridade ela não é só uma autoridade administrativa, política, mas também poderia ser, por exemplo, a autoridade que o religioso tem, o padre, o pastor, tem em relação aos seus fiéis. Ele teria
ali um poder, não seria um poder hierárquico, mas um poder em relação aos fiéis. E, da mesma forma, o cacique em relação aos índios. Se esse cacique ele teria um poder, uma autoridade que é inerente, né, ao fato dele ser cacique em relação à tribo. Nessa decisão que a doutora Maria Cláudia comentou a respeito da questão indígena, até o ministro Henrique Neves, à época, entendeu que não era típico, né, porque abuso de autoridade, na verdade, era abuso de autoridade política, e aí era inerente à necessidade de um cargo público, e aí, como o cacique não tem cargo público, não havia tipificação legal na lei, o ministro Fux, na decisão, no voto dele, ele entende que, na verdade, existe sim a autoridade, ele não desclassifica por este fato, mas ele entende que, aí, de acordo com o direito à diferença e à diversidade cultural, que é inerente à função de cacique realmente liderar os seus, a comunidade, e, nesse sentido, não haveria nenhum tipo de abuso, e, de outra forma, estaríamos desrespeitando ali o direito tradicional indígena, dos indígenas. Bom, eu gostaria que você comentasse, Maria Cláudia, e também colocasse a questão que eu sei que existe uma diferenciação. Então, por exemplo, o pastor ou o padre, é claro que eles têm uma autoridade religiosa. E é claro que eles podem ir num comício, normalmente, assim como o prefeito, que é um poder político, ele pode fazer comício e participar de comício de deputados, de outras pessoas. O religioso também ele pode participar de um comício. Mas dentro da igreja, e aí a gente tem algumas diferenças. Se está no culto, se está, por exemplo, no salão paroquial, se está tendo uma reunião no salão paroquial, se ele está tendo uma outra reunião num outro ambiente que não seja de culto. Se ainda assim, como tem entendido os tribunais e como tem se comportado a jurisprudência. É muito interessante. A primeira coisa, nesse caso do cacique, como a gente comentou mais cedo, de fato, o TSE entendeu. Doutora Roberta, uma saudação especial para a senhora, não tinha visto. No caso do cacique, a maioria do Tribunal Superior Eleitoral, ao interpretar o conceito de autoridade, entendeu que a autoridade é uma autoridade pública e que, portanto, o cacique, por não exercer nenhuma função pública, não poderia responder por abuso de autoridade. Deu uma interpretação restritiva e fechada. O voto do ministro Fux ele é muito interessante, ele é fundado na ideia do multiculturalismo. E ele parte da premissa da necessidade de preservação da cultura daquela tribo indígena. E, naquela cultura, o cacique tem, sim, um poder de autoridade. Ele pode aplicar penas, ele pode expulsar pessoas, ele julga. É incrível, é um poder que eu desconhecia. E, no contexto do multiculturalismo, nós conferimos proteção a essa autoridade que ele exerce naquela comunidade, que advém da cultura indígena. Então, o ministro Fux ele reconhece que, naquele contexto, para os indígenas, ele exerce, sim, uma posição de autoridade. Ele tem poder punitivo, ele tem poder de julgar. Ele controlava, precisava da anuência formal dele para saber quais professores de rede pública poderiam ministrar aulas dentro da tribo. E ele tinha o poder censório, e aqueles professores de rede pública só poderiam ingressar ali mediante a anuência do cacique. Então, naquele contexto e naquela cultura, ele exerce, sim, um típico poder de autoridade pública, como se a autoridade pública fosse, que, portanto, ele poderia responder, mas, consideradas as peculiaridades do caso concreto, acabou acompanhando, na sua conclusão, o ministro Henrique Neves, mas foi um voto dele, isolado. Na grande parte da jurisprudência, a gente já percebe que a jurisprudência dos regionais já se afunila em torno das figuras típicas mesmo, do abuso do poder econômico ou do uso indevido dos meios de comunicação. Já é mais difícil você ver regionais enquadrando pura e simplesmente
na figura que não existe do abuso do poder religioso, ou tentando fazer esse paralelo com o abuso de autoridade, que eu acho perigoso. Compreendo o voto do ministro Fux, essa questão do multiculturalismo é importante, mas até a ideia de autoridade ela é muito fluida. Um grande influenciador digital é uma autoridade? Um grande apresentador de TV, que poderia, inclusive, ser candidato a presidente da República, é uma autoridade? Quantos milhões de seguidores no Instagram ele tem? Quanto custa cada postagem que ele faz? Qual é o alcance dessas postagens? Qual a ascendência dos seus seguidores sobre esses seguidores? A formação, a influência na tomada de decisão. Eu separei alguns chavões, eu queria ter falado, eu estava pensando alguns chavões que se fizeram presentes em todos os acórdãos dos regionais que eu peguei. Olha que incrível. Quando eles cerceiam a liberdade dos líderes religiosos, ele usou sua condição de líder, ele usou sua influência, ele usou seu poder de conhecimento, de convencimento. Mas influência, liderança e poder de convencimento não necessariamente são vinculados à função religiosa. Por que não estender, então, a proibição de exercer influência, poder de conhecimento, para outras pessoas, outros líderes e outros influenciadores? Não é mesmo? E também não é evidente, deveria ser, mas não é, que o pastor pode participar de atos de campanha fora do templo. Eu tenho um deputado estadual em Alagoas cassado por isso, porque ele era de uma igreja e um cantor gospel o apoiou fora do templo. Gravou um jingle para ele, participava das carreatas, participava dos atos de campanha, e por isso ele foi cassado, e ainda está cassado. Ainda está cassado. Houve uma monocrática contrária a ele e o plenário reformou. Mas o plenário ainda não julgou o mérito em si da questão. Então, as questões, infelizmente, ainda não são tão evidentes. Outra questão importante, para mim, que você colocou bem, a definição de templo. O que é templo? No meu entendimento, o templo relaciona-se a culto. O local onde você cultua e professa coletiva ou individualmente uma determinada crença, vão me dizer que individualmente não, senão toda a casa vai virar um templo e eu vou pedir imunidade lá na minha casa porque eu rezo lá dentro. Mas, ao menos coletivamente, onde você professa, divulga e ora, aquilo ali, naquele momento, é um templo. Agora, se nós realizássemos esse evento dentro de uma igreja, evidentemente que naquele momento não há que se falar em templo, não há relação de fiéis e não há a prática e o culto de crença alguma. Então, nós poderíamos eventualmente cogitar. E aqui, francamente, contando aos senhores, estou organizando um evento lá em Brasília só sobre religião e política, o que pode e o que não pode. E aí avisaremos, doutora Vânia, contamos com o apoio da Procuradoria-Geral da República, porque é um tema que interessa e sensibiliza muito a eles. Estamos conversando lá com o pessoal para ver a participação e palestra e debate. O PRB se interessou, o PSC se interessou, sobretudo na perspectiva de esclarecer o que o pessoal pode, o que não pode, até onde dá para ir, até onde não dá para ir. Nesse debate bem democrático e institucional. E, por exemplo, uma das possibilidades de local, estamos olhando... Pedimos a sede do Tribunal Superior Eleitoral, a sede da OAB, estamos esperando, né? Tem o auditório da PGR, onde já fizemos algumas audiências públicas muito bacanas, ainda na gestão do doutor Nicolau. Mas e se surgisse o auditório de uma igreja? Naquele momento, estamos ali num templo? Então, eu entendo que não necessariamente estar dentro da igreja, naquele momento eu tenho uma proibição para falar de eleição. Eu estou proibido, a ratio subjacente à norma é proibir que o ato religioso se desnature e que, naquele momento de ascendência espiritual, o líder se valha dessa posição, digamos assim, de maior proximidade com seres superiores, para manipular a vontade do eleitor. Agora, 5 pastores juntos numa sala reservada paroquial discutindo quem eles vão apoiar, sem a existência de um fiel, fora de um contexto de celebração, fora de um contexto do culto, eu entendo que naquele momento não há que se falar em templo para fins de incidência da proibição legal. Esse seria o meu entendimento, de extrair a ratio subjacente à norma e dar uma interpretação mais restritiva, até porque frícia é uma norma proibitiva, não é? Então, essa seria mais ou menos o meu entendimento. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, 2 para a doutora Maria Cláudia, uma para o doutor Alexandre, mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor Alexandre. Eu queria perguntar para ele também. Entra na fila.
Entra na fila. Bom, considerando que a norma expressa, fala lá, abuso de poder econômico, político dos meios de comunicação, e que hoje um adolescente num computador caseiro, em casa, faz misérias com qualquer retrato, com qualquer filme, e pode disseminar isso na rede. Eu não enquadraria isso como econômico, como político, e aí o senhor até fez um alerta sobre o abuso na internet, se estaria ou não dentro dos meios de comunicação. De que forma eu enquadraria o ilícito? Eu ficaria só na zona da calúnia, da difamação, da utilização indevida da minha imagem? Como que a Justiça Eleitoral, de que meios a Justiça Eleitoral vai se valer para proteger o candidato que se sentia aí prejudicado com esse tipo de abuso? Excelente pergunta. Aí eu desdobraria para o âmbito civil e para o criminal. No âmbito civil, se aplicaria o Código Civil, né, a responsabilidade dos pais, eventualmente, se verificado o ilícito. Né. Quanto à questão criminal, ela ficaria excluída por conta do agente, né, mas, dependendo do caso, poderia haver a incidência aí das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, depende do caso. É interessante lembrar também que o artigo 57 da 9.504, quando tipificou o crime, num daqueles 57, né, que existem ali, de contratação de pessoas com o intuito de falsear verdade e tal na internet, me parece que o legislador ali, não sei se inconscientemente, mas ele deu uma brecha, acho que ninguém vai ser punido por aquilo, porque a figura típica ali é contratar grupos de pessoas. Não é? Grupos de pessoas. Quer dizer, se eu contratar uma pessoa, eu não incido na conduta. Então, eu teria que partir lá para o 323 do Código Eleitoral, que tem uma definição de um crime com uma pena bastante branda, acho que até 6 meses ou 1 ano de detenção no máximo, salvo engano, que considera que o uso da propaganda em geral, e evidentemente não havia previsão para a internet ali, constitui crime, quando você agride a honra de uma pessoa, falseia a verdade na internet, né, lá no artigo 323 do Código Eleitoral. E um parágrafo que tem lá, ele menciona que se o crime for cometido pela televisão ou rádio, veja, não tem internet ali, não há previsão da internet. Então, eu, pessoalmente, sou radicalmente contra interpretação ampliativa ou extensiva no sentido de punir, né? Acho que nós vivemos naquela figura do entrincheiramento dos direitos humanos e das garantias constitucionais. Acho que hoje, no Brasil, o porto mais seguro para a construção de uma hermenêutica garantista é a lei, aqui no Brasil, não tenho dúvida, não resta dúvida. Não é? Mas as consequências teriam de ser vistas a posteriori. Não é? Se há ou não incidência da multa eleitoral, quem seria o responsável. Aliás, isso é um problema que nós vamos nos defrontar agora pela primeira vez nos regionais, que essa multa nova, né, que ela fala lá, de 5 mil a 30 mil reais. Né? Ou, aí vem o ou, veja que quando ela fala de 5 mil reais a 30 mil reais, os tribunais, o meu inclusive, eles vão sempre para a primeira conduta pena mínima. Isso é jurisprudência. Agora, se passar o gasto na internet de 30 mil reais, a multa é o dobro, e não é até o dobro, é o dobro da quantia gasta superior a 30 mil reais. Aí eu acho que nós perdemos essa liberalidade, né, se formos aplicar literalmente a lei. Então, acho que tudo vai depender de uma conduta. Não, depende. A propaganda em si, dependendo do contexto, pode configurar um abuso. Pode configurar um abuso. A tendência, quando você vai para o item 3 ali, os meios de comunicação social, doutrinas, Zé Jairo, por exemplo, a maioria, tem decisão de São Paulo, TRE de São Paulo, tem umas 3 ou 4 decisões que eu peguei para julgar aquele caso. E aí vem uma questão interessante, lembrei de Catarina Sobota, alemã, com aquele trabalho dela, não mencione a norma, porque para ela os juízes decidem com base em tudo, menos com base na norma. Você decide com base nos seus preconceitos, por pressão, por corrupção, seja lá por que for.
E como o ministro Marco Aurélio disse uma vez no julgamento do mandado de segurança, primeiro o juiz decide e depois ele fundamenta com aquilo de acordo com o que ele quer decidir, né? Isso é terrível, né? Nós nos enviesamos. Aliás, é um livro que vai sair agora de um juiz federal de São Paulo, que é o nosso presidente da BDPRO, Eduardo José Fonseca da Costa, sobre os vieses cognitivos dos juízes. É preciso que nós nos desenviesemos, né? Saibamos decidir até contra a nossa própria vontade, que foi o caso desse cara lá. A gente sabia que ele sabia usar a internet, mas não havia previsão. E eu vou punir alguém sem que haja uma previsão explícita, meu voto é contra. O julgamento foi 6-1, absolvendo ele. Não, eu vou só... olha a dificuldade. Nesse caso que a Ana Márcia falou, e que o senhor mencionou também, 5 garotos querendo dinheiro. Eles não querem o Trump ou a Hillary. Eles vão fazer publicidade contra a Hillary porque os eleitores do Trump impulsionam mais e geram mais dinheiro. Veja, no Brasil, juntam 10 e vamos destruir a candidatura de Marina Silva, porque eu entendo que os eleitores do Bolsonaro impulsionam muito mais. Junta essa turma numa garagem, 10 meninos, 20 anos, cada compartilhamento 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, eleição decidida de forma apertada. Posso cogitar de uso indevido dos meios de comunicação? 1. 2. Como apenar o beneficiário? Se ele não necessariamente sabia, comprou, anuiu, e se o móvel do grupo não era nem beneficiá-lo, era ganhar dinheiro. Como resolver este problema de uma eleição fraudada por 10 garotos, mas maiores, que viram no impulsionamento uma forma de ganhar dinheiro e que, com isso, derreteram uma candidata, impulsionaram o outro, a partir do perfil dos seguidores de rede social? Como... Me conta, doutor, E para ter uma ideia, o Lula tem 2,2 milhões de seguidores, Aécio 4,5 milhões, Bolsonaro 2,5 milhões e o Whindersson Nunes por volta de 30 milhões. Você não sabe quem que é o Whindersson Nunes? Gente, vocês não estão nas redes. Um piauiense, o maior blogueiro do país, desde 2016, o maior blogueiro. Você sabe quem é porque ele faz propaganda da... Não sei se é Vivo, você não está ligando o nome à pessoa. É o maior blogueiro, ele tem 30 milhões de seguidores. Enquanto o Lula, com toda essa campanha, caravana, tal, tem 2 milhões. A gente tem uma noção do impacto. Só um detalhe nisso que você falou. Veja, a 9.504, quando ela permitiu, né, com a reforma, os impulsionamentos, tem um dispositivo que diz que o provedor que você vai contratar tem que ter sede no Brasil. Calma. Só que depois, mais adiante, o que é que ele considera sede no Brasil? Filial, sucursal, escritório ou representante no Brasil. Existe um provedor de internet chamado Sealand, Terra do Mar, que pertence a um milionário inglês. Ele comprou uma plataforma de petróleo, pôs essa plataforma de petróleo em mar continental e ele diz que não está sujeito à jurisdição de país nenhum. E lá é a sede, tem um satélite, lá ele diz que pode tudo. Né? Eu quero ver, né, e eu venho dizendo, nós vamos perder essa guerra. Acho que quanto mais divulgarmos, não faça fake news, é pior. Acho que é pior, porque vai despertar no jovem, né, que jovem é jovem, tem aqui isso. Né? E se você fizer através de provedores situados fora do Brasil, sequer você vai incidir lá naquela conduta. Vai ser muito complicado, minha gente. Eu venho dizendo isso, as pessoas ficam com raiva, os meus colegas ficam com raiva. Eu venho dizendo, olha, o negócio aí é não levar o 7-1. Né? Eles vão tentar pegar alguém, né, para dar um exemplo, é isso que vai acontecer, pegar alguém, esse cara aqui vai ser punido por isso, então não façam por isso. Mas impedir é impossível. Em Belém, semana passada, tinha um professor do Mackenzie, que é engenheiro, não é o Diogo, ele é engenheiro de computação, e ele explicou o seguinte, que já estão sendo produzidos algoritmos
para detectar fake news. Então, da mesma forma que existe aqueles que fazem a fake news, existe, né, aí o que a gente chama de contra-inteligência. E aí, da mesma forma que hoje o spam foi razoavelmente resolvido, né, hoje todos os provedores têm os detectores de spam e vai para a sua caixa de spam. Teoricamente não, diz ele que já estão sendo produzidos algoritmos para detectar essas fake news e que daqui a um tempo isso não será um tão grande problema. A minha preocupação não é tanto com as fake news, é com a manipulação de dados. Então, por exemplo, é com a manipulação do Facebook, com a manipulação do Instagram, dessas redes sociais, e que a gente fica na mão, realmente, do provedor. Não tem como o governo, não tem como a justiça eleitoral, não tem como os candidatos. Eu acho que não consegue nem detectar se houve ou como houve, se foi criado ali um algoritmo para realmente haver uma manipulação e, de repente, derrubar uma candidatura. Só acrescentando, existe uma ressalva na lei do Marco Civil que diz que os provedores eles são obrigados a cumprir as ordens judiciais nos limites técnicos do serviço. Então, perceba, se as conversas de WhatsApp, Telegram são realmente criptografadas de forma assimétrica, de ponta a ponta, né, e eles dizem que há estudos que confirmam isso, nem eles têm como interferir no conteúdo. E o que vai dar mais trabalho são exatamente essas conversas que são compartilhadas em redes fechadas de WhatsApp. Porque aí você não tem nem como pegar o URL. Para você pegar o URL, por exceção, você teria que botar o WhatsApp, não, você teria que botar o WhatsApp lá no computador e tenta ali, copia aquela URL e manda para lá. Mas se o usuário tiver feito o download, morreu ali. E se ele tiver já passado para outro, acabou-se. A gente não vai conseguir diante da velocidade dos fatos virtuais. Não tem como. Agora você vê o vídeo. E não foi ele que falou, Maria Cláudia? Então, descaracteriza todos aqueles vídeos daqueles seus processos. Você tem que explicar que foi aquilo ali. Ó. Foi utilização de tecnologia indevida. Se não tem prova, se não falou na presença do juiz, não aconteceu. Eu não sei nem se eu estou viva, João. Ou se, na verdade, o meu corpo está lá em coma e, na verdade, a gente está numa realidade virtual, mas igual o Black Mirror. Viviane, tem um caso do Bolsonaro, uma ação penal em trâmite, um inquérito ainda no Supremo Tribunal Federal, de uma suposta entrevista que ele deu para alguém, acho que do CQC, para o Marcelo Taz, e lá pelas tantas, ele estava conversando com a Preta Gil no diálogo. Não sei se vocês estão acompanhando isso. E lá pelas tantas, a pergunta vem, e a Preta Gil lá, o que você faria se seu filho casasse com uma negra? E aí vem a resposta abominável. Não, mas eu criei meus filhos, isso é inaceitável, eu jamais aceitaria, meus filhos foram criados, eles são os Bolsonaro e papapá. E isso passou dessa forma. E o que ele alega, e aí a razão do arquivamento foi esse, evidentemente que não é isso, que botaram palavra na boca dele, até porque conhecemos todo o passado e as posições historicamente reconhecidas, mas o que ele diz é que a pergunta real feita a ele fosse se seu filho namorasse um homem e não uma negra. Ou seja, o debate... Ainda assim é abominável a resposta de idêntica forma, não é? Mas a tese defensiva dele é que a pergunta foi manipulado, que foi manipulado. E aí teve um debate sobre perícia, e as emissoras só têm a obrigação de guardar a mídia original por 30 dias, depois elas não são obrigadas a conservar. Isso não foi possível e o processo foi arquivado. Mas, partindo desse contexto, não conhecia, doutor Alexandre, de deep fake news, que já é um passo além, né, na questão da fake news, é um negócio preocupante. Agora, aproveitando, eu estou muito instigada pelo senhor aqui. Veja, isso é outra coisa que a gente precisa pensar. Porque existe a fake news evidente, que é aquilo, você fazer um vídeo do cara falando uma coisa que ele nunca falou, de uma declaração que ele nunca deu. É uma montagem para criar uma realidade. Então, isso é uma fake news inequívoca, aquilo não aconteceu. Mas existe uma zona gris enorme sobre o que seria ou não seria uma fake news.
E existe um debate muito interessante sobre censura e liberdade de expressão que é subjacente a fake news. Então, vou dar um exemplo para vocês e queria ouvir o doutor Alexandre. Eu quero muito ouvir o senhor, muito, em tudo. Até o senhor ir para o avião, eu vou ficar aqui bem do seu lado, fazendo pergunta. Olha que caso interessante. Me veio uma consulta do Rede, há 2 dias atrás. O que aconteceu? Em 2000, gente, estou perdendo noção de tempo. 2014, a Marina candidata, super na ponta, tal. Aí me veio uma criança, um menininho, de 8 anos, com uma nota de R$20 balançando, e gente filmando, né, de celular, porque hoje nada acontece sem que ninguém registre. Eu quero doar para a senhora é minha presidente. Ela pegou e falou, olha, eu não posso receber porque o período de arrecadação ainda não está aberto. Mas, quando a minha campanha começar a arrecadar, eu gostaria muito que você fosse meu primeiro doador. Ok. Começou o período de campanha, a equipe da Marina ligou para os pais da criança, que é o Pinotti, falecido, aquele médico famoso em São Paulo, secretário, teve participação política. Falou, olha, vocês têm interesse em ser o primeiro doador da campanha da Marina Silva? Traz a criança que a gente queria fazer um vídeo bem bacana. Super legal a ideia. E os pais toparam e levaram. E a equipe da Marina filmou, ela abraçou o menino, pegou os R$20, aí alguém deu um recibo e tal. E assim abriu-se a temporada de arrecadação para a Marina Silva. E aí agora existe um perfil, e aí vem a minha santa ignorância, por isso que eu vou colar no senhor. E não existe o Dilma Bolada, existe o Bolsonaro Opressor, que eu sigo, que é um site de comédia, mas, claro, assim como o Dilma Bolada era vinculada a Dilma e depois descobriu-se que recebia dinheiro, de Odebrecht, quer parecer, pelo tipo de postagem, que o Bolsonaro Opressor, evidentemente não é o Bolsonaro, mas são terceiras pessoas que apoiam a candidatura dele. O Bolsonaro Opressor, que é muito replicado, é muita gente, ele é muito seguido, colocou assim, Marina Silva explora criança para ganhar dinheiro de campanha. E o vídeo. E aí o povo da rede, Maria Cláudia e tal, porque eu tenho muitos amigos de todo lado, né, me deram uma ligadinha. Esse é um perfil fake. Falei, é um perfil fake? Bolsonaro Opressor? Por que ele é um perfil fake? Não, porque não é o Bolsonaro. Falei, evidentemente não é o Bolsonaro, mas eu posso criar um perfil a loira do Tchan. E que lá, a hora que você clicar, Maria Cláudia, endereço, telefone, tudo identificado. E a segunda coisa é fake news. Aí vem a pergunta, é fake news? É fake news, doutor Alexandre? Eles queriam representar no TSE. Eu falei, olha, no fundo, não é fato. O que vocês estão querendo dizer é que o contexto não foi esse, que a questão não foi bem assim, que focinho de porco não é tomada. Doutor Alexandre, é fake news? Seguinte, nós carecemos aqui de uma verdadeira taxonomia a respeito do que vem a ser fake news. Não é? Aí tem uma premissa, você criar um perfil falso não é crime, nem é proibido. Não é? Até aí tudo bem. O que você vai fazer depois é outro problema. E as consequências são as mesmas, na minha opinião, daquelas que adviriam de um perfil não falso. Não é? E descobrir de quem é o perfil falso, isso não é tão difícil, mesmo que você tenha um IP dinâmico e tal, que saia mudando, a Polícia Federal descobre, né, pelo acesso, pelo menos diz que descobre. Né? E acho que não vejo diferença. O que importa é o conteúdo, se ele é verdadeiro ou se é falso. Né? Se ele for falso, já incide aí na questão da propaganda. Você pode usar a internet para falar bem, não pode usar para criticar, não pode usar para falar mal, além da crítica que é permitida dentro do debate democrático. Não pode falar mal no sentido de caluniar, de difamar, nem de injuriar. Não vou julgar o processo, então. Não pode falar, não tem a Lomã aqui, né, para proibir, não. Não, eu acho que pode ser configurado. Acho que o perfil falso não é necessariamente aquele que deriva, né, de dados incorretos na internet. Isso é uma posição que eu tenho, está no livrinho lá que a gente lançou no TRE de Pernambuco, que é o Manual das Ações Eleitorais. É uma posição que eu tomei. Mas eu sei que existe uma verdadeira celeuma doutrinária a respeito disso. Quem vai falar, acho que aqui depois do painel tem mais até embasamento para falar. Eu tenho essa posição, acho que o enquadramento não é necessariamente decorrente de dados não verdadeiros criados.